Vamos falar um pouco do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Que vocês tiveram a oportunidade de assistir a missa domingo, escutaram homilias belíssimas. Mas eu quero colocar alguma coisa para nós, né? Mais pertinho de nós, né? E todas as leituras de domingo têm um ensinamento que é sobre a oração. Oração é um dom precioso demais de Deus para nós. É um bem extraordinário. É extraordinário poder falar com Deus. Vocês não acham isso assim, acima da média da compreensão? Não, eu fico simplesmente impressionada com isso. Eu posso falar com meu Pai. Catarina de Siena viu ele com o universo nas mãos. Você imagina, eu posso falar com aquele que é o dono do universo e ele é meu Pai. Isso é simplesmente extraordinário. Então nós precisamos de aprender algumas coisas, tirar alguns medos, alguns preconceitos. Nós vimos a semana passada que Nossa Senhora nos ensinava que a oração tem que ser simples, tem que ser humilde, temos que ter fé e tem mais uma coisa. O que a gente aprendeu aqui quando Jesus fala com os discípulos? Vocês precisam aprender a rezar sempre. Sempre, mesmo que a situação da viúva era impossível de ser resolvida. Aprender a rezar sempre, com persistência. Oração é a nossa resistência em manter, em estar ali, em acreditar que a última palavra é do amor. Oração é essa resistência. Nós temos que nos manter, ele não desistir de falar com o Pai. Então, tem uma última palavrinha, então nós sabemos que precisamos de simplicidade, eu preciso de humildade, eu preciso de fé, mas o que mais que eu preciso de ter? Preste atenção. Quando você encontra com uma pessoa que é sua amiga, uma pessoa querida, você conversa com ela como se tivesse terminado o assunto, mas com a continuidade do assunto, né? Você tem uma liberdade de falar, você continua a conversa, você não fica escolhendo palavras, não é? Você simplesmente fala, sem medo de ser julgada, sem medo de ser... Quando a pessoa não é muito íntima, né? Você não sabe, você não confia direito, você não sabe o que você fala, você mede as palavras, melhor ficar calado, o que eu faço? A nossa oração com Deus tem que ser de intimidade, porque eu preciso de liberdade. É a quarta palavra. É a simplicidade, a humildade, a fé e a liberdade, porque eu sou filho. Eu sou filha de Deus. Então eu tenho que ter liberdade de falar para o meu Pai tudo. Eu não preciso esconder nada. Eu posso continuar com Ele a partir de onde eu parei ontem. E eu não preciso ter hora para falar com Ele. Posso falar com Ele várias vezes ao dia. É essa liberdade de falar com Ele de um jeito simples, sem precisar de escolher as palavras, sem precisar de estar com um traje perfeito, sem precisar de estar... Eu sei que Ele é o Senhor absoluto de tudo, mas Ele é meu Pai. Então, se eu estou triste ou se eu estou alegre, eu posso contar para Ele. Eu posso falar com Ele, só viu aquele negócio? Ele sabe por quê. É essa liberdade de transitar, de quando a gente chegar diante dEle, não falar, ó Deus, fala, meu Pai. Isso muda a história. Como disse Jesus nos ensinou qual palavrinha? Qual que é a palavrinha para dirigir ao Pai? Abá. Paizinho. Paizinho. Então, mas quem sou eu para chegar diante dele? Eu sei que eu sou criatura, que eu não tenho nenhum mérito, mas foi Ele que me escolheu, não é assim? Me criou, me ama. Toda essa nossa relação com Ele tem que estar baseada numa palavra. Nós temos que acreditar num amor incondicional. Nós temos que ter certeza que eu tenho um Pai que vela por mim, que não dorme, que o olhar dele nesse momento é exclusivo para cada filho.
Somente Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. É preciso que vocês acreditem nesse amor, é preciso trabalhar por esse amor, para que vocês possam transitar com Ele nessa intimidade. Então eu tenho que entender que eu não preciso ter hora, porque tem gente que só sabe rezar ou de manhã ou de noite, não consegue rezar durante o dia ou em outro horário. A gente não pode ser engessado com as coisas de Deus. Essa liberdade de filho. Preciso falar um negócio com o senhor? Eu preciso falar. Mas eu não estou na igreja, eu não estou em um lugar sagrado, mas Ele está dentro de mim, Ele habita em mim. Então eu posso voltar para dentro de mim, porque a verdade me espera lá dentro de Santo Agostinho. E eu posso parar, fechar os olhos e falar: me ajuda aqui agora. Eu posso aprender como aquilo que Jesus disse, orar o dia inteiro, ore sempre. Filó, mas eu não posso ficar de joelho o dia inteiro, nem eu. Mas eu preciso aprender uma coisa com Nossa Senhora. Nossa Senhora, enquanto trabalhava, fazendo tudo que ela tinha que fazer, ela continuava pendente de Deus. Então me ajuda. Presta atenção vamos trazer isso para uma vida assim mais perto de nós. Quando você tem alguém que você ama profundamente, seja seu filho, seu marido, sua mulher, alguém que você ama, durante o dia trabalhando, várias coisas você está fazendo, se você se lembra dessa pessoa, seu coração se enche de alegria, ok? Então, quando a gente estiver trabalhando, volte o seu olhar, o seu coração para aquele que te ama, que a gente ainda não ama, mas Ele nos ama. A gente ainda não ama como Ele nos ama, não é? Né? Estamos ainda a caminho, né? Por isso que Ele fala, amarás, né? Jesus tem esse cuidado, que Ele sabe que um dia a gente vai conseguir chegar lá. Mas a gente se lembra dele. Então aprenda a voltar o seu olhar para Ele, o seu coração para Ele. Fala, me ajuda aqui agora, me ilumina nessa decisão, caminha comigo até ali. Aprenda a fazer isso, e você vai entender como é que você vai fazer tudo com um sabor diferente, por causa da presença dele. Você tomou consciência que Ele está ali, porque Ele está, Ele não abandona mesmo que a gente não tenha consciência disso. Então aprenda a conversar com Ele em intimidade. Deus quer muito mais intimidade com você do que você com Ele. Então aprenda a falar isso. Fala, Senhor, eu gostaria de fazer igual Catarina de Siena, que fala que tinha criado para ela um aposento, como se fosse um sacrário que ela levava para as viagens para poder rezar. Então aprender a rezar internamente. O que é que eu criei? Eu criei um espaço em mim que eu posso rezar em qualquer ambiente que eu estiver, não é assim? Aprender a rezar, voltar para dentro de nós. É claro que a gente precisa de horários fixos, sim, para as grandes orações, né? Para a gente poder aprender a fazer um diálogo com o Pai, a parar para ouvir, a se alimentar da palavra, porque Deus vai atraindo. Vocês observam que quando Deus atrai, Ele te atrai para rezar, que Ele vai enchendo o nosso coração, a nossa alma fica iluminada. Sabe por quê? Porque para a gente rezar eu preciso de uma palavra. Vocês sabem qual é? Preciso de desejar Deus. O cristianismo é a oração, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Quando a gente deseja Ele e reza com todo o nosso coração, a nossa alma é iluminada. Por isso você olha para alguma pessoa e fala, essa pessoa tem uma luz, que não é dela. Porque a luz não é nossa, a gente reflete a luz, ok? Mas não tem, a luz não é própria. Então, vocês imaginem, então você passa a ter uma luz, por isso que a oração é a luz da alma. Assim como a luz ilumina os olhos, nos permite enxergar, a oração ilumina a sua alma, por causa dele que nos atrai. Quando a gente não deseja, a nossa oração para Deus é como se a gente fosse mudo, Ele não escuta a voz. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu rezo, Ele fala em Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É porque eu preciso desejá-lo. Falar, Pai, eu preciso falar com o Senhor. Ou muitas vezes você pode chegar perto dele e falar, eu vim cá só chorar. Só ele sabe por que você está chorando. Ou muitas vezes você vai chegar perto dele e falar com ele, hoje eu vim cá só porque eu quero colo. Vocês já pediram colo a Deus Pai? Não é Jesus não, a Deus Pai. Já pediram? Peça, é extraordinário. Fala com ele, hoje eu quero dormir no seu colo de Pai. Vocês vão ver que sono extraordinário. Fala,
Fala com ele, eu sou sua filha, eu sou seu filho, eu quero o seu colo. Hoje eu estou me sentindo desprotegida, hoje eu estou me sentindo sozinha, hoje eu estou, seja lá o que vocês estiverem sentindo, conta para ele. E vocês verão acontecer, porque o nosso Deus é vivo. E o olhar dele está sobre você, e o ouvido dele atento a te escutar. Por isso que a oração está tão extraordinária, eu fico enlouquecida com a oração. É algo assim, sabe quando você mora fora de casa? Eu tive essa experiência quando eu vim para cá, né? Lá com meus 17. E que eu sentia vontade de sair para casa, olha que a época era dura, né? Há tantos anos atrás a gente não podia, não tinha telefone fácil não. Celular não tinha não. Podia ligar para casa uma vez por semana. Mas era uma forma de poder, quando eu estou com saudade, eu falar com o meu pai. A oração foi o que ele nos deixou para falar. Ó, que vocês estiverem com saudade de mim, vocês me ligam, fala comigo. E a gente pode falar o dia inteiro? Podemos falar o dia inteiro. Não procure palavras que já estejam como se tivesse um texto pronto. É diferente de rezar o rosário. É diferente de rezar um Pai Nosso, um credo, um glória. É diferente. E isso é um tipo de oração que nós podemos rezar juntos. E o poder do rosário, já falei com vocês, é algo, como diz Nossa Senhora, mais potente que uma bomba atômica. Mas estou falando quando você fala do seu coração para o coração dele. Muitas vezes nós podemos chegar perto dele e falar assim, está tão duro, meu filho, está difícil. É assim mesmo? Me dá graça. Me ajuda a entender o que o senhor está querendo me explicar, que eu não estou vendo. É conversa de filho com o pai. Aqui, o caminho é esse mesmo, está certo? Eu não estou entendendo esse momento, está tão difícil. Fala com ele, está tão difícil ver a sua vossa vontade. Está tão difícil, eu não consigo compreender. Mas se o Senhor que eu confio, como o Senhor é meu Pai, e falou que é isso que é para fazer, eu creio, mas me dá força, me dá graça, me dá as graças que eu preciso para cumprir a vossa vontade, que eu sei que ela é perfeita. Me ajuda a ser um filho que é grato por ter sido adotado por ti. Isso é extraordinário. Por Jesus ter nos dado o direito de ser filho, filha de Deus, e ter uma vida que será eterna, e a gente não consegue compreender. É tão grande o que Ele tem para nós, que eu falo, fala com Ele, é tão grande o que o Senhor tem para mim, que quem sou eu para compreender? Sou uma criança, mal tomo leitinho, não consigo ainda comida sólida, meu Deus, não consigo, é tão grande tudo, é tão grande. E Jesus nos devolveu, nos deu o direito de ser seu filho, sua filha. Então me ajuda a viver uma vida que seja digna de filho do Altíssimo. Então me ajuda a lembrar que eu tenho um Pai, que eu posso rezar várias vezes ao dia, que eu não tenho hora marcada, que o Senhor está disponível para mim, que eu posso também, que eu devo ter os meus horários para que eu possa te ouvir. Me ajuda a treinar o meu ouvido para vos ouvir. Me ajuda a silenciar. Me ajuda a ir lá no fundo da minha alma, onde está o silêncio profundo, e falar com o Espírito Santo. Alma de minha alma. Isso é extraordinário, temos que aprender a rezar. Nós temos que aprender a estar e saber que isso é real, não é ilusão. Isso é que me encanta. Eu posso falar e saber que eu sou ouvida e que Deus vai fazer. Ele vai interceder pelo filho dele. Isso é maravilhoso, gente. A oração, ela não tem preço, isso é um presente que Deus nos deixou. Mas nós temos que ter coragem e não desistir. A primeira oração, primeira leitura de domingo, é lindo, que é a leitura de Moisés. Quando o povo estava em guerra contra os amalecitas, contra Amaleque. Então, para poder ganhar a luta, Moisés começou a rezar com as mãos estendidas, pré-figuração do Cristo, né? Aí puseram uma pedra para ele sentar. Os braços foram pesando. Quando o braço de Moisés caía, o povo perdia. Levantava o braço de Moisés, o povo ganhava. O que é isso para nós? O que é isso para nós? Vocês não viram nenhuma relação nisso para você? Não viu? Nenhuma relação?
De verdade. Não entenderam isso para a nossa vida hoje? Não? Então, todas as vezes que nós conseguirmos rezar e estivermos com as mãos levantadas, nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. Então, a preguiça, o desânimo, a poltroninha, né? Luta, sair da poltroninha para rezar, luta. Todas as trevas, todas as batalhas que vocês tiverem que vencer, vocês vencerão enquanto estiverem com as mãos estendidas. Mas se cair o desânimo, a preguiça, a tristeza, vocês vão sendo levadas para baixo, vão perdendo tudo. É preciso então que a gente esteja com as mãos para cima. Então por isso que a gente reza junto. Porque a gente sempre precisa de mais alguém que reze conosco. Quantas vezes você precisa quando você não consegue mais rezar, está numa situação que você não é capaz mais? Sempre tem um amigo, tem alguém que reza conosco e reza por nós. Isso é extraordinário. É isso a comunidade junto. Quando Pedro foi preso, estava preso, o que a comunidade fez? Orou incessantemente, até Deus mandar o anjo lá dentro. Ele achou que estava sonhando, tirou ele da cadeia, soltou tudo, mandou ele vestir a roupa, veste a roupa, calça a sandália, cinge os rins, vamos embora, Pedro. Tirou as correntes dele e foi abrindo as portas da prisão, e os guardas pararam lá, foram abrindo as portas da prisão, saíram com Pedro. Pedro descobriu isso lá na rua, depois de passar por todos os portões. Então, os discípulos nos mostraram, Jesus, que é o nosso modelo de oração, nos mostrou que tudo que ele foi fazer, ele foi rezar primeiro. Quando Jesus foi assumir a vida pública, ele rezou 40 dias e 40 noites, fez jejum. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele ficou a noite inteira em oração. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele primeiro rezou. Então, se ele rezou antes de tudo que ele foi fazer, imagina nós. A gente precisa aprender dele. Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel chegou para falar com ela, dar o anúncio, ela estava rezando. Então nós precisamos de aprender com eles que em tudo primeiro a gente reza. Primeiro eu vou perguntar para o meu pai se eu posso fazer isso ou não. Primeiro eu vou pedir uma opinião ao meu pai. Eu compro isso ou não? Eu caso ou não? Eu vou ali ou não? Pergunta, só que me ama, que me conhece, está certo ou não? Eu queria investir nisso, eu queria fazer outra coisa, conta para ele, queria mudar de cidade, apartamento, pergunta, tudo. Mas eu tenho que perguntar tudo, que a gente tem que ser dependente dele como o ar que a gente respira. E nós não temos capacidade de decidir nada, porque sem mim, nada. A gente tem que entender isso. O dia que a gente entende isso, gente, isso é maravilhoso. Porque você vai conversar com ele e fala, como eu não posso confiar em mim porque eu não sei nada, não dou conta de nada, o Senhor me ajuda. Me ajuda, me dá o caminho. Alguém ontem me perguntava no grupo de oração, como é que eu sei entre duas opções o que é de Deus? Se você entregou, o que for dele, as portas se abrirão. O que não for dele, trava. É assim que a gente conversa com ele de forma simples, que você consiga entender. Quando eu tinha que perguntar alguma coisa para ele, eu falava assim, Jesus, estou pensando em fazer tal coisa. Vê se o senhor está de acordo. Vou ligar para tal pessoa. Ele tem meu telefone, eu tenho dele, e ele tem o meu. Se o senhor estiver de acordo que ele vai me ajudar, eu vou ligar, ele vai atender. Se não, não. Eu vou entender que o senhor não concordou. Quando a pessoa atende, eu falo, ganhei, né, querido? Tenho certeza que você vai me dar. É assim, porque tem que ser uma linguagem que eu consiga traduzir o que Deus está querendo falar, porque a gente não consegue entender tudo, né? Eu falo com ele, se o senhor estiver de acordo. Então é essa liberdade de filho. Fala, Jesus, me ensina, o senhor andou em relação ao seu pai igual um girassol, o senhor girava em relação ao pai. Tudo o senhor fazia para o pai, me ajuda. Me ajuda a ser filho, o senhor é filho de Deus. Me ajuda a ser filho. Me ajuda a ter essa disposição em rezar. Me ajuda a começar a chamar Deus antes de eu rezar, para Ele poder me preparando o meu coração, me ajudando a desejá-lo. Me ajuda, a gente reza antes para poder rezar. Começa a chamá-lo, fala que eu estou querendo rezar.
para que Ele vá colocando o nosso coração disposto. Que a gente tem que entender que muitas vezes o nosso coração é terra seca, sem água. É sério. Muita gente, a gente não consegue rezar. Muitas vezes a gente não consegue expressar o que a gente está querendo. E a gente precisa falar com Deus com muita clareza sobre tudo. Não omita nada, não esconda nada. Fala com Ele com simplicidade, com clareza. Eu preciso disso, igual a Nossa Senhora falou, não tem vinho. Fala com Ele que precisa. Toda a gente conversa com clareza. Fala com Ele, eu tenho que falar com clareza, porque eu sou mais limitada, né, Senhor? Não consigo entender tudo. As coisas do Senhor são grandiosas demais. E assim como Paulo falou para Timóteo, não desista. Não desanime. Mas Filó, estou rezando, tem tempo, continue em oração. Continue. Continue pedindo, continue falando com Ele. Porque Deus não esquece, mas tem hora que a gente acha que Ele esqueceu. Você fala, o pessoal está me vendo aqui? Deixa eu fazer um sinal para o senhor. Está me enxergando? Deus não esquece de nós. O amor dele é uma coisa que eu acho que é absolutamente extraordinária. Mas fala com Ele. Não deixe de colocar aquilo que está dentro do seu coração. Fala, Senhor, é tão difícil não desistir. A gente que nós somos um pequeno resto de cristão. Nós estamos inseridos num mundo absolutamente ateu. Como é difícil, Senhor, ser cristão. Como é difícil se posicionar. Não é fácil não, é luta mesmo. Por isso eu tenho que rezar muito para dar conta. Você tem que manter os braços erguidos, porque senão nós não vamos dar conta. Eu falava com uma adolescente no meu consultório de 12 anos. Querida, você é cristã. Sua família é cristã. Mas nós estamos inseridos no mundo pagão. Suas amigas, 99% são pagãs. Você vai escutar muita coisa que não é o que nós, que cremos em Jesus, vamos fazer. Então tem que ter coragem de dizer não. É fácil? Não. Mas nós temos que de verdade nos entregar a Ele. Falar, é por Ti, porque ninguém pode merecer o nosso amor como Ele. Então, quando eu me entrego a Ele, e que eu aprendo que relacionar com Ele é algo sem preço, eu vou fazer somente aquilo que Ele me orienta a fazer. Ele é a única pessoa que ninguém merece, mas Ele em especial não merece ser magoado, ofendido, traído. Não podemos ser infiéis a Ele. Então, está saindo aí um novo estudo do Santo Sudário, se alguém tem oportunidade de ver. O Santo Sudário revela que Jesus sofreu. Todas as feridas dele contadas estão dando mais de 760 feridas no corpo. Reveladas pelo Santo Sudário. Tem um cientista estudando. Ele já está rodando na internet. Aonde que ele foi todo machucado e cortado, inclusive na área genital. Nada, não há uma parte do corpo dele que ele não sofreu. E mostrou que a coroa de espinhos, na verdade, não foi aquilo que a gente pensa, mas foi um capacete de espinhos. E só na cabeça dele tem 50 buracos. E que humanamente ele não daria conta de ficar em pé quando Pilatos falou, eis o homem. E esse cientista diz, fiquei tão emocionada quando eu vi tudo isso e disse, somente o amor por nós fez com que ele ficasse de pé. Deus Pai fala para uma mística, a única coisa que prendeu Jesus na cruz foi o amor por vocês. É algo extraordinário, é algo que a gente fica sem palavras. Como alguém pôde nos amar dessa forma. Essas coisas para que a gente possa pensar que Ele deixou na nossa mão uma arma, que é a oração. Porque Ele nos ama, então Ele quer comunicar conosco, Ele quer fazer com que a gente aprenda o caminho, com que a gente possa fazer o melhor, porque Ele nos ama, Ele quer nos ver felizes. Deus quer nos mostrar o melhor. Essa arma é rezar. Mas assim como os discípulos, nós podemos chegar diante dele e falar, Jesus, me ensina a rezar? Eu não sei. Me ensina. Assim como ensinou os discípulos, me dá um coração de filho. Me ajuda a falar Abá. Me ajuda a me entregar ao Pai. Me ajuda a não ter medo de lutar aqui. Me ajuda a não ter medo de me assumir cristã. Mesmo que isso me leve à morte.
Que eu não tenha medo de assumir que creio em Ti. Que eu não tenha medo de assumir que a morte não tem a última palavra. Que tudo que eu creio não está à vista aos olhos do mundo. Que tudo aquilo que eu creio não é o que o mundo valoriza, mas é aquilo que o Senhor veio nos ensinar. Me ajuda a crer. Me ajuda a rezar. Me ajuda a Te desejar como meu bem maior, como meu grande amor, como a razão e a paixão por que eu vivo. Me ajuda a ter isso como princípio, um propósito de vida, Te amar até o fim. Mesmo assim eu não conseguiria amar nenhuma gota daquilo que o Senhor conseguiu me amar. Pensem nessas coisas. Não vamos desistir da oração. Permaneçam. Persistam na verdade que Deus revelou. Porque o mundo vai tentar ensinar tanta coisa errada para nós. Vai tentar te seduzir, vai tentar te roubar. Resista. Resista. Quando tiver difícil, reze mais. Tiver triste, reze mais. Jesus, quando falou, tiver triste, reze, Ele mandou chorar. Ele falou, reza. Quando tiver alegre, canta. Está difícil, reza mais. Fala com Ele, está duro, amigo. Me dá a sua força. Dai ao vosso servo a vossa força. É isso que a gente pede a Ele. Saber que Ele é companheiro de caminho. Ele é o meu companheiro, Ele é o meu amigo. Isso é uma coisa para mim que me deixa tão atordoada. Saber que aquele que é o meu Deus me permite chamá-lo de meu amigo. Ainda me alimenta todos os dias. É muito, né? É muito. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós. Que a gente não desista. Mesmo quando a gente não consegue entender. Mesmo quando ela ficou de pé diante da cruz, vendo tudo que Jesus passou, sem ter noção do que queria vir, ela permaneceu de pé, rezando, entregando ao Pai. E mesmo no nosso momento mais difícil, quando você não conseguir compreender nada, apenas confie. Continue entregando, continue rezando, fala, não entendo nada, não estou vendo nada, mas eu creio, eu confio no Senhor. E sei que a última palavra da nossa vida só pode ser amor. Não fomos criados para a dor, mas para o amor. Então me ajuda, me fortalece, me dá alegria, coragem. E me traz no coração o desejo de estar sempre perto do Senhor. E isso chama-se oração. Que Nossa Senhora nos conceda essa graça de rezar como ela e sermos sempre pendentes do nosso Senhor. Que assim seja. Amém.